Boa noite a todos aqui presentes, boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha. Estamos iniciando mais uma reunião de estudos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu convido a todos para que nesse momento, através da prece, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, pedindo muita paz, harmonia, bom entendimento das lições que vamos estudar hoje e a proteção necessária. Que a equipe espiritual da casa esteja conosco, nos auxiliando, nos intuindo para o bom término da nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é toda luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. A nossa lição de hoje é do livro Jesus no Lar, lição de número 37, o filho ocioso. Reportava-se à pequena assembleia a variados problemas da fé em Deus, quando Jesus, tomando a palavra, narrou complacente: um grande soberano possuía vastos domínios, terras, rios, fazendas, pomares e rebanhos eram incontáveis em seu reino prodigioso. Vassalos inúmeros serviam-lhe a casa em todas as direções. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor, de maneira absoluta. De tempos a tempos, visitavam-lhe a residência, ofereciam-lhe préstimos e traziam-lhe flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalho edificante. Outros, porém, viviam a bel prazer nas florestas imensas, estimavam a liberdade plena com declarada indisciplina. Eram verdadeiros perturbadores do vasto império, porquanto, ao invés de ajudarem a natureza, desprezavam-na, sem comiseração. Matavam animais pelo simples gosto da caça, envenenavam as águas para assassinarem os peixes em massa, perseguiam as aves ou queimavam as plantações dos servos fiéis, não obstante saberem no íntimo que deviam obediência ao poderoso Senhor. Um desses servidores levianos e ociosos não regateava sua crença na existência e na bondade do rei. Depois de longas aventuras na mata, exterminando aves indefesas, quando o estômago jazia farto, costumava comentar a fé que depositava no rico proprietário de extenso e valioso domínio. Um soberano tão previdente quanto aquele que soubera dispor das águas e das terras, das árvores e dos rebanhos, devia ser muito sábio e justiceiro, explanava consciente. Sutilmente, todavia, escapava-lhe a todos os decretos. Pretendia viver a seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que lhe confiara o vale em que consumia a existência regalada e feliz. Decorridos muitos anos, quando as suas mãos já não conseguiam erguer a menor das armas para perturbar a natureza, quando os olhos embaciados não mais enxergavam a paisagem com a mesma clareza da juventude, inclinando-se-lhe o corpo, cansado e triste, para o solo, resolveu procurar o Senhor, a fim de pedir-lhe proteção e arrimo. Atravessou lindos campos, nos quais os servos leais, operosos e felizes, cultivavam o chão da propriedade imensa, e chegou ao iluminado domicílio do soberano.
experimentando aflitivo assombro, reparou que os guardas do limiar não lhe permitiam o suspirado ingresso, porque seu nome não constava no livro de servidores ativos. Implorou, rogou, gemeu. No entanto, uma das sentinelas lhe observou: o tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores. Como assim? Bradou o trabalhador imprevidente. Eu sempre acreditei na soberania e na bondade do nosso glorioso ordenador. O guarda, contudo, redarguiu sem pestanejar: que te adiantava semelhante convicção se fugiste aos decretos de nosso soberano, gastando precioso tempo em perturbar-lhe as obras? O teu passado está vivo em tua própria condição. Em que te servia a confiança no Senhor, se nunca vieste a Ele trazendo um minuto de colaboração a benefício de todos? Observa-se logo que a tua crença era simples meio de acomodar a consciência com os próprios desvarios do coração. E o servo, já comprometido pelos atos menos dignos e de saúde arruinada, foi constrangido a começar toda a sua tarefa de novo, de maneira a regenerar-se. O mestre calou-se durante alguns momentos e concluiu: aqui temos a imagem de todo ocioso filho de Deus. O homem válido e inteligente que admite a existência do eterno Pai, que lhe conhece o poder, a justiça e a bondade através da própria expressão física da natureza, e que não o visita em simples oração de quando em quando, nem lhe honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano, poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortas? Com essa indagação que calou nos ouvidos dos presentes, o culto evangélico da noite foi expressivamente encerrado. Essa é a nossa lição de hoje, então. A lição do filho ocioso. De nada adianta ter fé em Deus, acreditar na sua existência, na sua grandeza, na sua sabedoria e não cumprir as suas leis. Fazer a vontade de Deus ainda é muito difícil para todos nós, porque nós geralmente queremos que seja feita a nossa vontade. Com o passar do tempo, porém, nós aprendemos, como o filho ocioso aqui, a duras penas, qual deve ser a nossa colaboração na obra divina, qual é o nosso papel. Na maioria, a humanidade na terra ainda é aquele que vive na floresta. Na lição aqui, nós somos aqueles que vivemos na floresta. Tem um outro exemplo que eu sempre uso para falar da nossa evolução espiritual, que é comparando ela a uma caminhada, a uma corrida, a qual dou o nome de trekking, que é como se fosse uma trilha na floresta. A diferença dela para a trilha é que ela é de longa duração. Então a nossa evolução é como se fosse essa corrida pela floresta. Nós passamos por vários trechos de floresta. Cada floresta é uma encarnação. Entre uma floresta e outra tem as equipes de apoio lá, dando água, dando os recursos nos campos limpos e tranquilos. Esses são os momentos que nós passamos no plano espiritual, na erraticidade entre uma encarnação e outra. Então nós somos ajudados lá e entramos na próxima floresta. E é uma subida, é uma escalada. E tem um momento que nós temos o maior encontro das nossas vidas. Numa dessas florestas, nós encontramos um ser que conhece todas as florestas, que conhece todo o domicílio do grande soberano, que conhece o universo. E esse ser
se chama Jesus Cristo. Nós estamos próximos da data que nós escolhemos para homenageá-lo. Dizem que o calendário não é esse, que não bate, que foi em outro mês, mas isso não tem problema nenhum. Nós precisamos de uma data ainda, mas nós temos que entender o que significa essa data. Essa data, acima de tudo, é de gratidão ao espírito mais evoluído que já esteve encarnado na Terra. E ele passa a ser o nosso guia. Ele nos dá o roteiro para as próximas florestas que nós vamos enfrentar ainda. Essa data nós temos que refletir da seguinte maneira: é uma data em que nós aproveitamos para estar junto dos amigos, juntos da família, refazendo as nossas energias. Nós marcamos o nosso calendário pelos 365 dias de cada ano. E parece que o ano que vai começar é uma nova encarnação, né? Nós fazemos vários planos, nós damos aquela descansada e fazemos vários planos, né? Regime, né? Vou começar o regime. Então é assim, gente. O que nós devemos entender? Nessa parada, nesse momento, primeiramente, gratidão a Jesus. Segunda coisa, que nós temos que colocar em prática os seus ensinamentos. E não é só nessa data. Então, quando perguntam para mim se espírita comemora Natal, eu respondo sim, o ano inteiro. Aquele que entendeu o que é realmente ser espírita e ser cristão, ele comemora o Natal o ano inteiro. Sabe por quê? Porque o maior presente que nós podemos dar a Jesus é a nossa evolução moral, é a nossa melhoria, é a prática dos seus ensinamentos. E isso é todo dia. Isso é todo dia. Então nós encontramos, num determinado momento na nossa jornada, com Jesus. E entre outras muitas coisas que ele nos ensina, ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. O que o filho ocioso da lição estava fazendo? Ele estava buscando as coisas. E o que Deus aguarda de nós? É outra postura. É que a gente busque primeiro a nossa evolução moral. É que a gente tenha fé nele com obras, com ação. É isso que ele aguarda de nós, boas obras. Ele aguarda que nós utilizemos o nosso tempo, que é um dos bens mais preciosos que ele nos concede, para isso, para servir. Jesus disse isso: eu vim para servir. Se ele veio para servir, imagine nós. Imagine nós. Então a conduta que a lição está ensinando para nós aqui, através de um exemplo que não deve ser seguido, que é do filho ocioso, é que a gente aproveite o tempo. Então nós temos que fazer essa pergunta: como é que nós estamos aproveitando o nosso tempo? Será que a nossa crença, como está escrito aqui, como está no texto, será que a nossa crença é simples meio de acomodar a nossa consciência? Porque se for isso é muito pouco. Sinto muito em dizer. Se for isso é muito pouco. Eu vou reler aqui o penúltimo parágrafo. Olha o que ele diz aqui: aqui temos a imagem de todo ocioso filho de Deus, o homem válido, inteligente, que admite a existência
do eterno Pai, que Ele conhece o poder, a justiça e a bondade através da própria expressão física da natureza, e que não o visita em simples oração de quando em quando, nem lhe honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano, poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortas? Olha a pergunta. Será que a gente vai poder retirar alguma vantagem disso, se a gente só crê em Deus e não faz? Não visita Ele em simples oração, não honra suas leis com mínimos gestos de amparo aos semelhantes, não tem nenhum interesse no propósito dele para nós? É nossa obrigação, como espíritas, como cristãos na terra, como espíritos encarnados na terra, fazer isso, porque aqui não é colônia de férias, nós estamos aqui a trabalho. Lógico que nós vamos ter os nossos momentos de descanso, de lazer, mas o tempo, ele está falando aqui, é o talismã divino. Tem uma outra lição nesse livro que é justamente esse o título: o tempo é o talismã divino, para que a gente aproveite para nossa melhoria moral e para auxiliar no bem geral. Caso contrário, o acesso aos mundos superiores vai ser negado. Foi o que aconteceu com ele, Ele foi, chegou no momento lá, os guardas falaram: viu, daqui não dá para você passar. Você vai ter que voltar e refazer a sua caminhada. Então o exemplo da lição é isso. O filho ocioso, ele foi barrado lá. Então, os cooperadores, leais, fiéis, são representados aqui na lição, cuidando dos lindos campos do domicílio do Senhor. Veja, olha o que ele fala aqui: nos quais os servos leais, operosos e felizes cultivam o chão. Sabe quem são eles? Os bons espíritos já. Aqueles que já evoluíram um pouco mais que nós e nos auxiliam. Porque a gente tem aquela falsa ilusão, fulano morreu, vai descansar. Não vai descansar, não. Tem muito trabalho no plano espiritual. Tem muito trabalho no plano espiritual. E não é remunerado, tá? Sinto informar. É trabalho voluntário. Então veja, os espíritos que estão um pouco mais evoluídos do que nós, que já saíram da floresta, eles já entenderam a responsabilidade que é. Eles já entenderam o papel deles na obra divina. E já está na hora de nós entendermos o nosso também. Não precisamos parar de fazer as nossas atividades aí, mas precisamos mudar a nossa conduta dentro dessas atividades. Veja a diferença. Então não está falando aqui que você não pode descansar. Um pouquinho. Então, seguindo aqui, esses trabalhadores divinos que nos auxiliam, sempre vêm até nós, ou desencarnados, ou com missão aqui encarnados. Como eu disse, nós estamos próximos de homenagear o maior deles que esteve aqui conosco, que é Jesus Cristo, que é um Cristo planetário. Tem muitos outros Cristos no universo. Jesus cuida do nosso planeta e de alguns outros planetas. Tem muitos outros espíritos evoluídos iguais a Ele. Mas Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. Nós temos que seguir o exemplo dele para chegar lá. Está longe? Tá. Mas não é impossível. Não é impossível. E eles estão fazendo o possível para o nosso crescimento, Jesus nos orienta nessa lição, além do que eu já falei aqui, que
o tempo de Deus é para aqueles que cooperam, para aqueles que servem, aqueles que se dedicam, e não aos ociosos, né? Paulo de Tarso também exemplifica isso em uma das suas cartas aos Efésios. Ele diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Depois vocês dão uma olhadinha no capítulo completo lá, que ele dá várias orientações aqui aos cristãos lá da cidade de Éfeso, né? De Éfeso. Então ele lembra nessas orientações também os ensinos de Jesus. Ele lembra que o nosso comportamento é o que realmente importa, né? Não adianta se dizer espírita, não adianta se dizer cristão e não agir como tal. Não adianta nada. Porque o filho ocioso, aí quando ele estava de barriga cheia lá, ele também falava: nossa, eu acredito em Deus. Quando estava tudo bem, ele acreditava em Deus. Nós temos que acreditar em Deus quando não está bem também. Aí que vem a dificuldade, né? Quando a gente tem uma doença, quando a gente tem uma adversidade, quando a gente tem uma situação difícil na nossa vida aqui, é aí que a gente tem que ter mais fé em Deus. É nesse momento que a gente tem que acreditar e trabalhar para sair dessa situação. Porque se a gente ficar de braço cruzado, não adianta a espiritualidade mover muitos espíritos, mover muitas energias para nos ajudar e a gente não faz nada. Isso é ociosidade, isso é inutilidade. É disso que se trata a lição aqui. E tomar cuidado com esse momento de ociosidade aí. Tomar cuidado. O momento mais perigoso para nós é o da hora vazia. Tem até um ditado popular sobre isso, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, o pessoal falava antigamente, né? Então o que ele está falando aí? Nesse momento de ociosidade, que a gente está sem fazer nada, é que é perigoso a gente ir para o lado do mal. O Chico Xavier tinha outra frase melhor ainda: trabalhem, meu filho, porque quem não trabalha dá trabalho. Quem não trabalha dá trabalho. Então veja que interessante, né? É isso que a lição nos traz, que nós precisamos fugir da ociosidade, pois ela é terrível para o espírito, né? Como eu disse agora há pouco, não significa que nós não podemos descansar, mas significa que nós não podemos ser inúteis na obra divina. Nós temos um propósito aqui, nós podemos ajudar com alguma coisa, todos nós podemos, todos nós, porque isso aí não depende de condição financeira, não depende de condição física, não depende de bens materiais, nada disso, entendeu? Depende da nossa boa vontade. Eu vou dar um exemplo aqui. Até acho que a gente estava falando na nossa reunião de estudos esses dias. Jesus Gonçalves. Depois vocês vão lá e clica na internet, ó. O Gigante Deitado. Ele, até os 20 anos de idade, era saudável. Jogava futebol, fazia tudo. De repente, ele teve uma doença grave lá e ficou tetraplégico. Do pescoço para baixo não mexia nada. E ele tinha os amigos, arrumaram uma Kombi, e ele viajou o Brasil inteiro nessa Kombi, carregavam ele na maca, e ele fazia palestras espíritas. Fez a parte dele, mesmo com todas as limitações. Colocava a caneta na boca e dava um autógrafo lá para o pessoal. Um dia chegou uma senhora até ele, desesperada, reclamando de muitos problemas, reclamou. Ele chamou o amigo dele, falou assim: tira o cobertor. Tirou o cobertor e falou para ela: você quer trocar, minha amiga?
Você quer trocar comigo? Então, por mais dificuldades que a gente tenha, não deixemos de utilizar o nosso tempo, porque ele passa muito rápido, né? Vamos aproveitar para o nosso bem e para o bem geral. Essa é a lição de hoje. Eu convido a todos novamente para que juntos, unindo os nossos bons sentimentos, os nossos bons pensamentos, elevemos a nossa oração a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos, primeiramente agradecendo por mais essa bela lição que nos foi trazida hoje, agradecer à equipe espiritual da casa pelo acompanhamento, pela proteção, pedindo a fluidificação da nossa água e que sejam aplicados os passes regeneradores à distância para todos aqueles que enviaram seus pedidos de ajuda, de oração à nossa casa espírita. Vamos orar e vibrar por aqueles que se encontram doentes nos seus lares, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Vamos orar para que Jesus esteja conosco no nosso lar, através dos bons espíritos, nos protegendo, nos auxiliando em mais essa semana que se inicia. Vamos orar e vibrar por todas as instituições sociais das nossas cidades, para os trabalhadores, voluntários e assistidos desses lares. Orar e vibrar pelos hospitais, pelas equipes médicas, de enfermagem, da limpeza, pelos acompanhantes, voluntários e pelos pacientes que lá se encontram, que possam receber as nossas orações, as nossas boas vibrações nesse momento. Vamos orar também pelos presídios, por aqueles que cumprem as suas penas e por aqueles que lá se encontram a trabalho. Orar por aqueles que cuidam da nossa segurança, da administração das nossas cidades e pelo nosso país, pelo Brasil. Que Deus abençoe e ilumine o Brasil. Que as nossas orações, as nossas vibrações se juntem a de todos os irmãos que oram pelo planeta Terra, para todos os que sofrem com as guerras, com a fome, com as doenças, com a violência de todos os tipos, que possam receber essa ajuda nesse momento. E finalmente, pelos nossos irmãos desencarnados que sofrem no plano espiritual, que as nossas preces, as nossas boas vibrações possam chegar a eles, causando alívio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é toda luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja, Pai. Muito obrigado a todos aqui presentes. Obrigado ao pessoal de casa que nos acompanha. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. E Ele assim nos permitindo, nós estaremos novamente juntos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Só avisando o pessoal de casa, a todos aqui presentes, que na próxima segunda-feira a gente está fazendo a nossa última palestra desse ano. Daí nós vamos pular o dia 30, dar uma folga para vocês, e voltamos na outra segunda-feira, que é dia 6 de janeiro de 2025, se Deus quiser. Muito obrigado a todos.